E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes, relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, como sempre, eu queria aí te pedir aquele like, isso é muito importante. Isso faz o YouTube recomendar nosso conteúdo para outras pessoas. E galera, hoje a gente vai falar aí sobre o discurso que o Donald Trump, candidato lá dos Estados Unidos, fez nesse último final de semana e os impactos deste para as criptomoedas, certo? Além do mais, a gente vai falar sobre o governo americano que resolveu movimentar 2 bilhões de dólares depois do discurso. Vamos falar sobre os ETFs de Ethereum e o setor de RWA, que está sendo o setor que melhor se performou ao longo dos últimos 12 meses. Então, para tudo isso, não esquece de deixar o like, verificar a sua inscrição aqui no canal. E galera, Bitcoin aí passando por um dia de queda, né? Bitcoin que chegou lá nos 70k e devolveu praticamente tudo. Voltou ainda para 67.300, continua sendo uma alta bastante forte. O Ethereum segurando aí no verdinho, no positivo, né? Uma alta de 1,65% nos 3.300 dólares. E a gente viu o mercado cripto se movimentar muito com o discurso que o Donald Trump fez nesse último sábado, dia 27, na Bitcoin Conference 2024, que aconteceu na cidade de Nashville, no estado do Texas. Foi o maior evento Bitcoiner do mundo, né? Ele acontece todo ano, sempre acontecia em Miami, na Flórida, e pela primeira vez aconteceu em outro estado, no Texas. E ano que vem vai acontecer em Las Vegas. E ele contou com a participação de grandes nomes do mercado, como a Cathie Wood, o Michael Saylor e, claro, o Donald Trump, candidato aí à presidência dos Estados Unidos. E ele deu algumas colocações aí bem legais com relação às criptomoedas, mas a grande expectativa referente a um plano de tesouro dos Estados Unidos para que a gente tivesse parte da reserva dos Estados Unidos em Bitcoin não aconteceu, certo? Mas ele já falou bastante coisa. Ele falou sobre os 210 mil bitcoins que o governo dos Estados Unidos possui em caixa, né, que é 1% de toda a oferta existente aí do Bitcoin. E que caso ele seja eleito, esses bitcoins não serão vendidos. Ele já está falando isso, que ele pretende manter todos os bitcoins que o governo dos Estados Unidos possui ou que venha a adquirir no futuro enquanto ele for presidente. Esses bitcoins foram adquiridos no caso, né, da Silk Road, que a gente já falou várias vezes aqui no canal, quando um cara foi preso porque ele tinha um site da Dark Web que ele vendia substâncias ilegais e aceitava pagamento em Bitcoin. Esse caso aconteceu há vários anos atrás, ele foi sentenciado em 2018, os seus bitcoins foram confiscados e seguem aí nas mãos do governo americano, causando um certo frio na barriga, né, dos investidores que têm medo que a gente tenha um despejo bilionário no mercado. Além do mais, o Trump ele falou bastante sobre a mineração e geração de energia elétrica. Ele disse que quer ser o presidente que vai fazer com que o Bitcoin seja minerado e feito nos Estados Unidos, expandindo, né, as reservas de petróleo do país e também a produção de energia elétrica. Ele quer que o seu governo seja marcado por produzir 2 vezes mais energia que qualquer outro governo na história. Ele disse que não ia permitir aí a criação da CBDC e que ia até relevar a tenda do Ross Ulbricht, que é justamente o cara que ficou famoso pelo caso aí da Silk Road que a gente acabou de comentar. Além do mais, ele comentou que vai demitir o Gary Gensler, o presidente da SEC, no seu primeiro dia, e falou sobre a inflação. Ele disse que o Bitcoin não ameaça o dólar, o comportamento do governo que ameaça. E, coincidência ou não, após, né, as falas de Donald Trump, o governo dos Estados Unidos moveu aí 2 bilhões de dólares em Bitcoin no caso da Silk Road. Inclusive algumas pessoas, isso aconteceu na tarde dessa segunda-feira, então algumas pessoas estão aí linkando, né, estão aí associando a queda do Bitcoin que chegou lá nos 70 mil dólares aí para baixo dos 67 devido a essa movimentação bilionária do governo americano. E de fato, né, irônico porque alguns dias depois que o Trump falou que vai manter 100%, né, do caixa dos bitcoins dos Estados Unidos nos Estados Unidos, não vai vender, a gente teve essa transferência aí
na tarde dessa segunda-feira para uma carteira ainda não identificada. E vale falar, né, que os Estados Unidos ele vem transferindo os bitcoins para carteiras não identificadas já há algum tempo. Então não está certo se isso é uma pretensão de venda ou não. Para você ter uma ideia, na última terça-feira, dia 23, exatamente há uma semana atrás, o governo dos Estados Unidos também já havia feito uma transferência de 4 milhões de dólares em Bitcoin, referente ao caso da Silk Road, que também não ficou claro se ele estava movendo ou estava com intenção de vender, porque foi uma transferência para outra carteira não identificada, diferente dessa de agora. Uma coisa, né, que a gente já comentou aqui na Bitcoin Block é que o próprio governo dos Estados Unidos disse que ia transferir a custódia de todos esses bitcoins para a Coinbase para quando quiser vender, né, não acontecer movimentação, isso acontecer de forma interna na corretora para não causar especulação no mercado. Então pode ser que essas transferências para carteiras não identificadas sejam justamente carteiras de custódia da Coinbase, e aí essas vendas, né, elas vão acontecer sem que isso seja divulgado, porque vai ser dentro do sistema interno da Coinbase. Além do mais, foi lançado aí na semana passada o ETF de Ethereum, que gerou aí entradas até de 2,2 bilhões de dólares nos fundos de criptomoedas, sendo, né, algo muito bom. Enquanto as pessoas estão com medo das vendas massivas ou até insatisfeitas, né, com as performances, o que eu estou vendo bastante gente falar aí nas redes sociais, os recém-ETFs Ethereum à vista tiveram um influxo, uma entrada de 2,2 bilhões de dólares, além de um aumento de 542% nos produtos de Ethereum negociados em bolsa de valores. Então, por mais que a gente não esteja vendo aquela explosão absurda que muitas pessoas estavam crentes que aconteceria no momento que o Ethereum fosse para a bolsa de valores, a gente está vendo um aumento no interesse nos ETFs e isso não pode ser deixado de lado. Enquanto, né, o Ethereum está tendo essa performance, o Bitcoin também teve uma entrada de 3,6 bilhões nesse último mês de julho, o que, né, muitas pessoas acreditam ser impulsionado pela especulação em torno das próximas eleições que devem acontecer, que vão acontecer, né, em outubro nos Estados Unidos, e consequentemente o Bitcoin e talvez até o Ethereum podem se tornar um ativo aqui de reserva estratégica. Vale falar também, né, que por mais que tenha tido uma entrada considerável, a Grayscale ela ainda vem vendendo bastante Bitcoin e principalmente Ethereum, que é o que ela mais tem em caixa. Então, no dia 26 de julho, sexta-feira, o ETF da Grayscale, que é o ETHE, ele registrou saída de mais de 1,5 bilhões de dólares, tendo uma saída, né, de 356 milhões em um único dia, no caso no dia 26 de julho. Mas, em contraste, vale falar que a Grayscale, ao contrário do que ela fez com o Bitcoin, ela, no momento que ela lançou o seu ETF, ela lançou um mini trust de Ethereum com uma taxa muito mais atraente para o mercado, que vem registrando um bom desempenho, tendo um influxo líquido de 44,9 milhões de dólares no dia 26 de julho. Sim, temos mais vendas do que compras, mas ainda assim isso já tira aquela pressão vendedora que aconteceu similar, né, lá em janeiro com o despejo massivo de Bitcoin. E uma coisa que a gente também precisa comentar é sobre o setor de RWA, que é o setor que mais cresceu nos últimos 12 meses, claro, né, excluindo aí o mercado de meme coins que está sendo extremamente especulado e que como, né, as meme coins têm um capital de mercado muito baixo, qualquer entrada faz ter um crescimento percentual muito grande. Por isso que as meme coins sobem muito, é porque elas têm pouco dinheiro lá dentro. Qualquer dinheirinho que entra faz elas se valorizarem muito. Meme coin é aposta, não é investimento. Agora, um investimento interessante e que eu vejo um altíssimo potencial aí para o próximo ciclo de alta é o setor RWA, Real World Assets, ativos do mundo real, que foi o que mais cresceu nos últimos 12 meses, inclusive superando aí a própria performance do Bitcoin e do Ethereum, né? A gente tem até um gráfico aqui, vamos ver se eu consigo abrir esse gráfico maior. Em primeiro lugar, teve as meme coins, né? Que inclusive nem tá mostrando aqui direito, meme coin para mim é especulação. RWA subindo aí 2.000%, o ecossistema do Bitcoin subindo 1.700%,
Parte devido aos ETFs e ao hype sim, mas vale falar que parte dessa alta aconteceu devido ao protocolo Runes, né, que foi um grande hype aí nos últimos meses. Em terceiro lugar, né, excluindo as meme coins, a gente teve aqui inteligência artificial, protocolos de bridge e depois vem os demais, né, performando aí abaixo da média de performance. Enquanto o Bitcoin se performou aí 125% e o Ethereum aqui não está mostrando o número igual também o setor ali de meme coins, certo? Mas RWA não só é a classe de ativos que está se performando melhor, mas é uma classe de ativos extremamente promissora, porque ela se trata da tokenização de ativos do mundo real. Então você vai transformar em tokens, em criptomoedas, títulos públicos, privados, imóveis e até opções de empresa. Então está acontecendo muito de grandes empresas que têm vários imóveis para ser alugados, em vez de criar, por exemplo, um fundo imobiliário, cria uma criptomoeda onde você consegue pegar uma unidade ali do imóvel e dividir em centenas, às vezes até milhares de vezes, fazendo com que tenha um valor muito mais acessível para as pessoas estarem investindo naquele ativo e com que tenha uma liquidez muito maior. Então, de fato, né, aumentar a liquidez e democratizar os investimentos, permitindo a fracionalização, divisão desses ativos, torna eles muito mais atraentes. Inclusive a própria BlackRock, que é responsável aí pelos ETFs de Bitcoin e Ethereum, né? Os maiores ETFs de Bitcoin são da BlackRock e possivelmente os do Ethereum vão ser assim que a gente tiver uma estabilização desse quadro de ETFs. A própria BlackRock já falou que tem planos aqui de lançar uma blockchain RWA e lançar ativos de tokenização de ativos do mundo real, né? Então vai lançar aí fundo de investimento de RWA, que mostra ser um setor extremamente promissor. Pessoal, o Bitcoin está passando aqui por um dia de queda, a gente teve até uma queda mais acentuada no momento que o Bitcoin superou a barreira dos 70 mil dólares, seguido aqui de uma rejeição, perdemos a região das médias no gráfico de 4 horas e a gente também fez essa figura conhecida como cunha ascendente, que é uma figura que tende a mostrar rejeições aqui e términos de tendências. Então, a gente já subiu bastante, né? Não tem como ignorar essa alta de quase 30% que o Bitcoin fez ao longo do mês de julho. E, eventualmente, galera, correções são necessárias. Afinal de contas, né, se a gente parar aqui para analisar de uma forma um pouquinho mais fria, o Bitcoin está subindo tem 5 semanas consecutivas quase, né? 4 para 5 semanas. Então, assim, uma hora a gente vai precisar fazer aquele movimento corretivo. Pode ser que esse movimento corretivo aconteça justamente com o rompimento aqui dessa cunha. Da mesma forma que a gente comentou, né, nos últimos dias sobre comprar na sobrevenda de 1 hora, que para mim foi a melhor oportunidade de compra que a gente teve após os 54 mil dólares. Agora, se você não pegou a alta, o fundo dos 54 mil dólares e não comprou nessa correção aqui no 63, sua próxima grande oportunidade provavelmente vai ser níveis de Fibonacci, região entre os 63 e os 59, juntamente com a sobrevenda no gráfico de 4 horas. Então, o meu terceiro trade desse movimento de alta, porque todas as vezes que o Bitcoin cai, eu estou buscando acumular um pouquinho mais, vai ser quando a gente atingir níveis de Fibonacci, juntamente com a região de sobrevenda no gráfico de 4 horas. Tá, então ainda falta bastante. Esse RSI Levels é um indicador que estima os níveis de sobrevenda, mas ele vem se calibrando à medida que o preço ele vai andando. Então a gente só consegue ter uma leitura um pouquinho mais precisa quando o RSI estiver mais próximo aos níveis de sobrevenda. Mas vai ser o primeiro toque na sobrevenda do 4 horas após, né, a gente ter aquela mínima e subir mais de 30%. Então, provavelmente, esse vai ser justamente aquele movimento corretivo no gráfico semanal aí que a gente está esperando. A gente pode provavelmente fazer um fundo ascendente no gráfico semanal e esse é exatamente o que a gente precisa para estar conseguindo romper as máximas históricas de forma saudável e também de forma definitiva. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. E se você não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, isso é muito importante. Segue a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!